Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2015. E hoje eu recebo o economista Joseph Barat. E estes são os destaques da semana. Custo do cheque especial chegou a 200,6% ao ano em dezembro. E juro bancário de pessoa física sobe o triplo da alta da Selic em 2014. Falta de água deve reduzir o PIB industrial de São Paulo. E carne bovina encarece e eleva o custo de vida no ano passado. Dr. Joseph Barat, muito obrigada pela sua presença. Vamos à primeira notícia, que não é tão boa assim, mas vamos lá. A taxa média de juros no crédito livre caiu de 32,9% ao ano em novembro para 32,4% ao ano em dezembro, informou o Banco Central. Em dezembro de 2013, essa taxa estava em 29% e no encerramento de 2012, 25,3%. Agora, o cheque especial foi a exceção entre as principais linhas de crédito livre para a pessoa física. Por que essa oscilação? A gente teve queda, não quedas significativas, né, de 0,1, 0,2 em algumas linhas de crédito, mas a gente vê o cheque especial, vamos falar assim, em voos mais altos. Primeiramente, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela sinaliza para o mercado as tendências de evolução dos juros, né? E ela pode sinalizar para cima ou para baixo, dependendo das decisões do Conselho de Política Monetária. Essas decisões, só para a gente entender melhor, né? Porque economês é difícil. Sim. Essas decisões do Conselho são baseadas em quê? Eles se baseiam em tendências, principalmente considerando que a taxa de juros é um instrumento importante para o controle da inflação. Perfeito. Como o Banco Central tem como responsabilidade manter a inflação entre os limites das faixas estabelecidas, né, para a inflação, ele procura, pela sinalização que tem as tendências e as próprias análises que o Banco Central faz, ele procura, então, operar a taxa de juros de acordo com a necessidade que ele tem de conter a inflação. Quando a taxa de juros aumenta, isso significa que o Banco Central está sinalizando para o mercado que ele está disposto a se manter no controle da inflação e, ao mesmo tempo, introduzir elementos de redução do ímpeto de consumo e, consequentemente, esse é um fator importante no controle da inflação. O problema aí é que as coisas não são tão simples assim. Há uma queda de braços, né, entre o lado do consumo e o lado da produção. Se de um lado você desestimula o consumo e, consequentemente, isso tem impactos na produção, Claro. Por outro lado, a elevação de taxa de juros também inibe a produção, os negócios em geral. Quer dizer, isso afeta a atividade industrial, a atividade de comércio e serviços, porque eles passam a ter que revisar os seus cálculos, inclusive de investimentos, de inovações, em cima dessa taxa de juro, que é sinalizada. Agora, por que essa diferença? A gente sempre vê assim, as taxas variam de banco a banco, os juros também. A gente tem taxas mais baixas em determinados bancos, outras taxas mais altas. Por que não há, vamos dizer assim, uma regulamentação nessa questão das instituições bancárias, Dr. Joseph? Na verdade, a regulamentação que existe é uma regulamentação feita pelo próprio Banco Central, no sentido de coibir excessos, né? Mas o que acontece é que, na verdade, a taxa de juro, se a Selic ela é uma taxa, digamos, pré-determinada por um ato do Conselho Monetário Nacional, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, que o mercado também regula as taxas de juro nos agentes bancários. Porque, na verdade, os bancos compram e vendem moeda, né? Esse é o negócio deles. Compram barato e vendem caro. Em geral, sim. É isso que acontece. Isso a gente sente. O problema não é o banco comprar barato e vender caro, porque esse diferencial, esse spread que o banco se remunera, é a razão de ser do banco. A pergunta que tem que ser colocada é a seguinte: por que ele vende
tão mais caro. Por quê? Né? Essa é a questão. Então, se de um lado o sistema bancário é, digamos, competitivo, os bancos oferecem maiores ou menores vantagens ao consumidor, a gente não pode esquecer que também, de certa forma, os bancos eles detêm um poder muito grande sobre o consumidor, sobre aquele que precisa do dinheiro, a ponto de aumentar a taxa de juro também da forma que ele ache mais interessante para ele. Tanto que a gente viu, né? O juro bancário subiu o triplo Exatamente. da Selic de 2014. E nisso o Brasil se diferencia muito dos outros países, porque, claro, uma coisa é você remunerar o banco de acordo com os serviços que ele presta, com a função que ele tem na economia e na sociedade. Outra coisa é uma cobrança de juros nos níveis que nós temos já há muito tempo no Brasil. E a gente não sabe no que investir para ter um retorno nunca, né, perto de um retorno bancário, mas assim do retorno que o banco tem. Mas, por exemplo, a poupança não rende nada, alguns investimentos rendem mais um pouco. E o banco cobra tanto da gente. Essa disparidade me chama muito a atenção. Como é que chegamos a níveis tão diferentes do que recebemos e do que pagamos, quando se fala em juros? Quando a gente observa o cenário internacional, e nós estamos vivendo já desde 2009 um cenário complexo, o que acontece é que dá para perceber o grande predomínio que os bancos e as instituições financeiras têm sobre o mercado, não é? Quer dizer, quando lá no passado, há 200 anos atrás, houve a Revolução Industrial, quem passou a ter o papel predominante na economia foi a produção industrial. Sim. E os bancos eram instrumentos de crédito, de alavancagem de negócios, tanto para o produtor como depois também para o próprio consumidor. Mas o que se assiste hoje é que a atividade produtiva, ela em grande parte está sendo dominada pelos interesses das instituições financeiras. E isso nós vimos na crise de 2009. No Brasil não é muito diferente disso. A diferença que eu vejo, pelo menos, é essa discrepância entre uma taxa básica e aquilo que é cobrado na ponta final ao consumidor por qualquer operação de crédito. Isso afeta não só o consumidor na aquisição de bens, mas, sobretudo, a produção, né? E eu vi assim, a inadimplência caiu, mas o consumo caiu também. Sim, claro. Então, se você for na questão proporcional, a situação é praticamente a mesma. Né? Coloca-se como, o povo está pagando suas contas. Não, o povo está gastando menos. E, consequentemente, você tem um percentual diferenciado. Falando nessa questão de influência externa, a gente está vivendo uma crise no estado de São Paulo, uma crise no abastecimento de água, e que deve afetar o PIB industrial do nosso estado. Vamos saber por quê. A falta de água que atinge as regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas vai afetar o ritmo de produção da indústria, a produtividade e o produto interno bruto industrial do estado de São Paulo. Já existem empresas planejando férias coletivas e redução de turnos de trabalho para contornar a crise hídrica. A avaliação é do vice-presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo, a Fiesp, e diretor de Meio Ambiente, Nelson Pereira dos Reis. E isso era previsível, Dr. Joseph. Na verdade, quando a gente enfrenta uma crise, a gente tem reflexos com relação a ela. Algumas empresas se prepararam, a gente tem hoje tecnologia de reuso de água, né? Até de, captação de água da chuva, mas pelo jeito elas não se prepararam tanto, ou seja, não imaginavam uma crise tão grande como essa que a gente está enfrentando. A gente pode esperar, sim, não só férias coletivas, mas demissão, a redução mesmo do nosso PIB industrial, há uma expectativa. Mas quanto ele pode reduzir com tudo isso? Eu acho que você está tocando num assunto muito importante e eu, sinceramente, eu tenho visto muito pouco deste assunto ser abordado na mídia, né? Que são os impactos dessa crise sobre a economia, sobre a atividade econômica. Porque a gente fala só da crise na nossa casa, claro, né? Está faltando água, vai ter rodízio, vai acabar. E a gente não fala porque isso tem um reflexo direto. Emprego.
O pai de família que está faltando água na casa dele pode perder o emprego também, em virtude dessa crise de abastecimento. Você vê que, quando eu digo que é pouco divulgado na mídia, é porque ainda não se tem uma ideia muito precisa, muito clara, dos impactos dessa crise na economia. Por quê? O que acontece, sem entrar na discussão se a falta de chuvas é resultado do aquecimento global, se é por causa antropogênica ou se é por causas conjunturais ou de um período de seca, enfim, não importa muito isso. O que importa são os efeitos, né? E a necessidade que se tem em situações críticas como essa, de se ter uma estratégia de gestão da demanda. E eu acho que é isso que faltou aos governos em geral, porque essa crise não está afetando só o estado de São Paulo. Ela está afetando mais São Paulo porque aqui a situação é mais complexa, mas ela está afetando praticamente o país todo, não é? Tanto a crise hídrica no que diz respeito ao abastecimento de água, quanto a crise também nos reservatórios de geração de energia elétrica, que estão em níveis críticos. Não é? E isso vai afetar a produção e o consumo de energia. Né? A gente não tem muito investimento, é engraçado isso, eu gosto de falar da questão da energia alternativa. Se a gente tivesse investido um pouco mais nessa energia alternativa, a gente tem energia solar, eólica, biomassa, bagaço da cana, e não houve um investimento muito grande. Isso faria parte de uma estratégia para enfrentar uma crise de energia elétrica, por exemplo, um investimento nisso? Sem dúvida. É interessante, o Brasil sempre foi um país que se destacou pela capacidade de planejamento, de execução de obras, de grandes obras relacionadas com energia hidrelétrica, aproveitamento dos recursos hídricos, né? Isso, durante muito tempo, foi um trabalho importantíssimo feito pela Eletrobras e pelas geradoras de energia, né? Tivemos avanços muito grandes. O simples fato de um território imenso como o Brasil ter toda a sua rede elétrica interligada é um fato importantíssimo. E ter grandes hidrelétricas como o Brasil tem. Tanto que quando acontece um apagão, acontece no Brasil inteiro, como a gente teve. Né? Tem esse problema também. E às vezes tem a possibilidade também de você transferir energia de um lugar para o outro. O que facilita. Também tem os dois lados. Né? Mas o que aconteceu? Isso para mim é uma coisa que me surpreende. Né? O planejamento elétrico no Brasil praticamente acabou de uma década para cá. Não é? As restrições para a construção de usinas hidrelétricas passaram a inviabilizar a maioria dos empreendimentos. O governo não tem recursos, principalmente o governo federal, não tem recursos suficientes para investir. Não é? As concessões para geração e distribuição de energia elétrica viraram um caos. Né? Então, como é que se chega ao caos? Né? Precisa muito trabalho, muito empenho para você tanto chegar à ordem como para chegar para o caos. Né? Mas será que a gente não foi muito otimista? Eu lembro, na minha época de colégio, faz pouco tempo, né, de escola, que a gente falava muito da questão da água ser um bem infinito, né? A gente se acomodar nessa realidade. E com o passar do tempo, a gente vendo que não era infinito, a gente não fez nada, acreditando na sua finitude, que é isso que está acontecendo. Esse planejamento também é cultural, é nosso, porque a gente não acreditou que fosse enfrentar isso. E não cobramos isso, direto ou indiretamente, de quem nos representa. E acabamos sofrendo as consequências disso. Agora, é certo hoje a gente pagar multa, porque consome um pouco mais, a gente ter água cortada, a gente enfrentar horários, olha, eu posso tomar banho esse horário porque eu tenho água esse horário, lavar roupa de madrugada. Quer dizer, aquilo que a gente sempre fala, quem paga o pato, nós pagamos. E continuamos pagando, porque a gente não está deixando de pagar nem pelo consumo de água, nem pelo consumo de energia elétrica.
Será que a gente consegue reverter esse processo em algum momento, doutor? Olha, eu vou fazer um paralelo com você, já que a nossa conversa está fluindo de maneira tão agradável, que é o seguinte: celebra-se esse ano os 50 anos do falecimento de Winston Churchill, que, na minha visão, foi o maior estadista do século XX. Muito bem. Quando a Inglaterra estava sozinha, enfrentando os primeiros momentos da guerra, ele prometeu ao povo inglês sangue, trabalho, suor e lágrimas. Ele tinha que dizer a verdade, né? E o povo inglês se mobilizou. Naquele momento eles estavam iriam enfrentando a Alemanha nazista sozinhos, se mobilizou para isso. Sim. Muito bem. Por que os governantes brasileiros têm pavor de dizer a verdade? É muito mais fácil você estabelecer uma empatia, um contato com o povo pela verdade e, com isso, ter uma mobilização efetiva omissão, né? do que pela omissão. Então, isso é uma coisa espantosa. Ou pela inverdade, porque a gente viu, sem criticar o sim, governo, também, o governo chegou também. E falou assim, olha, não tem crise, não tem problema, a gente está resolvendo, não vai ter rodízio, não vai ter falta d'água. E, de repente, é pior, porque a população fica com mais raiva. A gente fica com raiva no momento que se disser, olha, vai ter crise, vai ter rodízio, mas a gente está preparado para aquilo. Agora, você fala que não vai ter, e acontece, a gente não tem nem como planejar, porque a gente poderia se planejar. Sim, também, lógico. Fazer um planejamento individual. Por que não? E aí fica-se numa discussão que, enfim, é uma discussão estéril. As causas dessa seca são as causas do aquecimento global gerado pelo homem, pela poluição e tal. Em parte isso é verdade, claro. Lógico. Mas tem outros que dizem, não, mas isso faz parte de um ciclo longo de aquecimento natural da Terra. Não interessa se é uma causa ou outra, para a gente, a essa altura, não está interessando. O que interessa para um governante hoje é dizer a verdade. Olha, nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 80 anos, né? Temos que ter atitudes proativas no sentido de estabelecer um consumo mais racional, de estimular a economia no uso da água, e com isso você mobilizar a população para um problema efetivo que está acontecendo. Claro. Porque a tendência é piorar. Agora, não adianta, não, mas isso aqui vai passar, daqui a pouco chove. Teve até um ministro que disse que Deus é brasileiro. Parece que né? Mas ele está morando em Miami, então também não adianta, não está presente. Porque aqui está muito quente e está sem água, né? Exatamente. Então ele vai para um lugar que tem água então, e está mais fresco. Essas coisas não levam a nada. Eu fico espantado porque as pessoas não se dão conta do impacto econômico que isso vai ter ao longo desse ano. Porque a gente falando disso, nós começamos com a questão dentro da nossa casa. Sim. Agora a gente está falando da questão industrial. A gente já tem uma queda na economia nacional. Isso vai agravar a queda. Exatamente. Quer dizer, são grandes empresas que já estão querendo tomar medidas preventivas. E elas estão erradas? Não. Mesmo Sim, que seja lógico. Questão de férias coletivas. Eu quero evitar a demissão, então vou dar férias coletivas. Eu tenho que reduzir. Mas tem uma hora que elas não aguentam. Mesmo reduzindo a produção e dando férias coletivas, ela tem um gasto maior do que quando ela produz. Então, uma demissão em massa aí, em vários ramos industriais, não só do estado de São Paulo, essa demissão em massa pode ocorrer. Isso são crises cumulativas, né? Uma vai se acumulando com a outra. Quer dizer, você já tem uma crise da economia. E depois disso, onde é que a gente vai parar? A economia era a imagem que seria apropriada de um automóvel velho, sem manutenção, que de repente começa a gastar muito combustível e as peças começam a falhar. Chega uma hora que ele para de vez. A máquina estatal brasileira é obsoleta, totalmente superada, superdimensionada para as necessidades do país, gasta-se muito, o governo gasta muito, e gasta desnecessariamente, e ele não é presente onde ele deve estar. Isso vale para o governo federal, vale para os governos estaduais para os municipais e para os municipais também. Nós lidamos com essa realidade, que é uma realidade que em situações como essa se torna uma realidade dramática. Porque não teve o investimento necessário.
exatamente. É como a nossa bitributação, né? Eu sempre brinco. São bitributados saúde, educação, etc, etc. E agora nós estamos sendo tritributados na questão da água e da energia. Já, já. A gente tem um tempinho para falar da manchete número 3, só para a gente entender a influência, né, do aumento dos produtos, no custo de vida, a questão da inflação, que o Dr. Joseph vai explicar para a gente. Vamos lá. A carne bovina foi um dos produtos que mais pressionaram o orçamento das famílias na cidade de São Paulo em 2014. Acho também que tem a ver com a água, né? Mas a gente vai saber isso do Dr. Joseph. Na média, a carne bovina ficou 22% mais cara, bem acima da variação anual do índice, que ficou em 6 ante 5,84% em 2013. Podemos falar que é um reflexo também dessa crise? Eu confesso a você que não poderia afirmar isso assim diretamente, porque o que acontece é o seguinte, aliás, na nossa parte anterior da conversa, nós falamos das repercussões da crise hídrica. Uma das repercussões seríssimas vai ser sobre a agricultura. Alimentação. Alimentação, sem dúvida nenhuma. Vai encarecer, com certeza. Porque é um dos setores produtos que mais consome água. Sim. Bom, mas feito esse parênteses, o que acontece é o seguinte, quando você monta um índice de preços, né, você coloca neste índice uma série de produtos que são, digamos assim, representativos de uma estrutura de consumo. Quer dizer, os produtos que o povo mais consome. O arroz, o feijão, isso, a carne. Alimentos, transporte, aluguel, vestuário, etc. Então, essas categorias, elas são, digamos assim, combinadas de forma que o índice que resulta desta combinação, ele reflete uma média de aumento de preços. Sim. Né? É claro que você tem tendências, digamos assim, intrinsecamente inflacionárias, que já vão se delineando anteriormente, mas você pode ter também situações atípicas, ou situações anormais. Na agricultura, isso é muito comum, o encarecimento de um determinado produto agrícola, porque a safra foi ruim, ou porque as condições climáticas não favoreceram, mudaram. Como você pode ter, eventualmente, no caso da carne também. Não é? É possível que esteja havendo uma correlação entre a situação climática e a carne? Pode ser, em termos de redução de pastagens e de maior período maior ciclo, né, do próprio gado. Pode ser, mas de qualquer maneira, o que nós estamos vendo aí é que nós sempre temos que estar preparados para essas variações conjunturais de preço, quer dizer, variações que ocorrem por razões, enfim, diversas e que acabam afetando esse índice que é composto de várias categorias de consumo do povo, né? A gente tem a questão da inflação, né? 6,32, não me lembro o número exato e não estou achando. Mas... Ela bateu já no teto, né? Já bateu no teto. Já tinha batido Essa influência direta, ou seja, eu vi até o governo dizendo o seguinte, olha, a gente vai aumentar os combustíveis, mas se por acaso a gente, de certa forma, impactar muito a inflação, a gente recua, né, com relação a isso. Quer dizer, se consegue fazer isso, eu nunca vi, mas se consegue fazer isso? Conseguir se consegue, mas em algum momento isso são essas mágicas que acabam se revelando ao público. E a gente não consegue entender. Não, é claro, por exemplo, você vê o caso da contenção dos preços de certos insumos básicos na economia, como energia elétrica e combustíveis. Né? Isso foi deliberadamente, esses preços foram deliberadamente contidos para não afetar o índice de inflação. Né? Bom, chega um momento que tem que botar essa coisa em ordem. E esses preços têm que ser reajustados, têm que ser preços reais. Né? A Petrobras, além de toda essa confusão que ela se meteu em termos de corrupção, né, ela também sofreu muito com a contenção dos preços. As distribuidoras de energia também estão sofrendo muito com a decisão de represar o preço da energia elétrica para o consumidor. Então isso gera um caos, uma
digamos, uma desorganização das contas das próprias empresas. E vira uma cadeia, né? Vira Porque uma esse cadeia. preço vai passando para cá, para cá, Exatamente. para cá, até chegar no caminho final, que às vezes a gente até não entende por que que uma coisa aumentou tanto. Sim. Se foi a gasolina, claro, você tem a questão do transporte, etc, etc. A energia elétrica, a produção, precisa da luz. E a gente não alinha Claro. essa realidade ao preço final, porque a gente não tem essa educação. Mas há um momento em que essas coisas se revelam. É. Por exemplo, se tiver que aumentar o preço dos combustíveis, só o que se transporta no país por rodovias, por caminhões, né, isso já vai dar um impacto grande na inflação, lógico. E no caso da energia elétrica, isso afeta a produção industrial diretamente. Claro. Agora, doutor Joseph, com essa realidade que a gente tem hoje, a gente tem que economizar mais do que a gente estava economizando, né? Quer dizer, a vida vai ficar mais cara. Minha avó falava muito na carestia. O senhor lembra dessa palavra? Nossa, porque a carestia é isso que a gente tem pela frente. Ou seja, esse ciclo vicioso, que está virando vicioso, de aumento e de impacto, né? Diretamente, porque o salário mínimo, dentro da realidade que a gente tem hoje, não serve. A gente não tem aumento de salário. A gente pode ter aí uma demissão em determinados setores. Temos que economizar muito mais, porque a vida vai ficar muito mais cara. A carestia está aí de novo. Sim. É isso? Eu me lembro quando eu era garoto, não se falava em inflação, se falava em carestia, né? Eu me lembro também. Então o compromisso dos governantes era em Não aumentar a carestia. Não permitir que aumentasse a carestia. Hoje a gente está vivendo uma situação mais complicada, que é a seguinte. Depois do Plano Real, houve uma estabilização dos preços, a inflação ficou mais ou menos sob controle, né? E a níveis que, digamos, num país que teve hiperinflação, a inflação foi um flagelo que perdurou por décadas, né? Num país que teve isso, o fato da inflação se estabilizar foi um grande avanço, né? E isso permitiu uma série de vantagens, né? A expansão do crédito, sim, a segurança que o consumidor tinha de que ele poderia pagar um nosso bem que ele comodismo, comprasse. né? Não, mas isso faz parte, né? Eu acho que é importante. E a partir do momento que a inflação volta, ela se constitui uma ameaça. Até porque hoje nós não dispomos mais, ou pelo menos uma parte da sociedade não dispõe mais daqueles mecanismos que protegiam essa parte da sociedade da inflação, que era a correção monetária. Eu lembro, a gente tinha aumento de salário quase todo mês, porque a empresa tinha que seguir, né, o percentual. Então vamos nos preparar aí para o aumento da carestia. Eu quero agradecer ao Dr. Joseph Bará. A gente tem um encontro na próxima quarta-feira para continuar falando aí de economia e quem sabe até dando umas dicas para você. Amanhã nós vamos falar sobre saúde com o Dr. Guilherme Olival. Então eu espero por você no mesmo horário. Tchau.